Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, quinta-feira, dia 29/7, vamos então falar sobre mais um pecado dos pecados capitais. E hoje nós iremos refletir, sobre a luxúria. Queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que estão sempre nos acompanhando em nossos podcasts, sempre gosto de deixar aqui o meu muito obrigado a você que tira um tempinho do seu dia para estar ouvindo e refletindo com os nossos podcasts, aprendendo cada vez mais sobre como se tornar um católico consciente. Vamos então a mais um dos pecados capitais. Hoje iremos falar sobre a luxúria. A luxúria é a impureza. Parece que nos dias atuais a luxúria quer se transformar em virtude. Tamanha a propaganda que os meios de comunicação social fazem nesse sentido. Adultério é mostrado como normal, natural. Sexo antes do casamento como normal. Contatos extraconjugais como algo moderno e bonito. Não, a lei moral não foi abolida. Impureza ou luxúria continua sendo uma nódoa moral e social. E se quiser ser feliz, é bom afastar-se da luxúria. Então vamos agora, queridos irmãos e irmãs, entender um pouco mais sobre esse pecado da luxúria. A luxúria é um pecado de egoísmo, que faz com que o outro seja visto como um objeto, como uma prioridade. E esse pecado capital, ele vai além do campo sexual. Ouçamos melhor, algumas coisas para que possa te ajudar a entender sobre esse assunto e como superá-lo. A luxúria, então, é aquele desejo desenfreado e egoísta à procura do prazer sensual. E também pode ser compreendida como o ato de se deixar dominar pelas paixões. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz assim: Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A luxúria também faz com que o olhar esteja constantemente revestido de malícia. Então, uma pessoa que vive esse pecado da luxúria é uma pessoa muito maliciosa, uma pessoa muito egoísta, que está à procura de prazeres. E com isso, ela passa a tratar as pessoas como se fosse o seu objeto de prazer. Então se perde aquele respeito, não tem o amor, são coisas sujas e impuras, como nós ouvimos aqui na explicação de acordo com o Manual Mínimo do Católico Consciente, que diz assim: sexo antes do casamento tratado como algo normal. Contatos extraconjugais como algo moderno e bonito. Olha só para você ver. E ainda falando aqui sobre o adultério, que é mostrado como algo normal, natural. Nós podemos ver isso constantemente. A mídia traz isso para dentro das nossas casas. O tempo inteiro nós vemos isso acontecendo também próximos de nós. E é tratado como se fosse algo supernatural. Todo mundo faz, já virou algo normal. Mas são impurezas
imoralidade, coisas baixas, falta de respeito com si próprio e com o próximo. A pessoa que tem esse pecado, ela só procura se satisfazer. E com isso, ela faz do outro simplesmente um objeto de prazer, para que ela possa saciar as suas vontades. Usa, então, as pessoas só para se saciar. E com isso, a luxúria vai impedindo de enxergar o coração do outro. Porque a pessoa que vive nesse pecado, ela está tão obcecada que tudo ali é normal, tudo é tão natural para ela viver nessa impureza, nessa sujeira, que ela não consegue ver o que tem dentro do coração do outro. Só procura mesmo se satisfazer. A luxúria também, ela consiste em tratar o sexo como algo meramente físico, deixando de lado o amor que deve revestir a sexualidade. Então essas pessoas se entregam simplesmente para se satisfazer, para o seu próprio prazer. E aí, o amor não tem mais aquele sentido importante. Simplesmente é algo que não existe. E a luxúria é um pecado que atrapalha a fidelidade nos relacionamentos. Porque a pessoa que vive com esse pecado, ela nunca está satisfeita com uma pessoa só. Ela só quer usar a pessoa. Para ela é um objeto, porque ela não enxerga a pureza da outra pessoa. O amor, ela só quer se satisfazer, só quer o prazer. Então, com isso, ela não enxerga, ela não vive o amor. E aí, a fidelidade é atrapalhada, ela deixa de existir dentro dos relacionamentos. Como nós ouvimos aqui, aí acontecem esses casos de adultério, esses casos das pessoas estarem aí fazendo sexo puramente por prazer antes do casamento, se entregando simplesmente por se entregar, não valorizando o amor. Por isso, no 9º mandamento na lei de Deus, pede que não desejemos, que não se deseje a mulher do próximo. Se mantenha o respeito, a fidelidade, mas a pessoa que vive nesse pecado pouco se importa com isso. Para ela não importa se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira, tanto faz. O que importa é se satisfazer. E para que possamos vencer o pecado da luxúria, a igreja propõe a prática da castidade. É viver a pureza do coração, para que o olhar sobre o outro também seja puro. Então a igreja nos propõe a viver essa prática da castidade. Não devemos nos relacionar com as pessoas em um relacionamento simplesmente para fazer daquilo um objeto de prazer, um uso. Porque você começa com um e vai com outro, e com outro, e com outro, e a pessoa que vive nesse pecado, ela nunca está satisfeita, ela procura sempre mais, aquela sede, aquela vontade de estar satisfazendo ali os seus desejos, as suas vontades. Com isso, ela não vive a castidade, ela não vive o amor, não é uma pessoa pura, totalmente impura. Isso só atrapalha, porque se um dia você cai em si, pode ser tarde demais. Quantas coisas você já passou por cima por causa de um pecado tão grave como esse? E muitas vezes eu tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo agora esse nosso podcast, às vezes nem sabia da intensidade desse pecado, ou muitas vezes também não sabia o significado dele. Então, nesses nossos podcasts, nós procuramos cada vez mais falar sobre esses pecados que muitas vezes nós esquecemos
que existem os pecados capitais. Às vezes, se alguém te perguntar, você não saberia nem responder quais são. E nem saberia que são 7. Por isso, esse estudo, para te ajudar na sua caminhada de um católico consciente, para que você saiba o que é certo e o que é errado. E viva o amor, viva a caridade, a solidariedade, o perdão. E cada um desses pecados vai nos mostrando como é feio esse lado, como é ruim essa parte desses vícios, pois o nosso podcast, tá lá, Vícios e Virtudes. Nós começamos a falar sobre os vícios, logo mais nós iremos falar sobre as virtudes, sobre as coisas boas. Então que você, querido irmão, querida irmã, possa cada dia mais estar aprendendo com esses podcasts, que tenho certeza que está ajudando muito você, te ajudando a compreender algo que às vezes parecia tão distante, agora tão próximo. Por isso é importante que você deixe sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas, porque isso nos dá aquela animação para continuar essa caminhada de evangelização. E com isso também queremos que você se torne uma pessoa evangelizadora. E como você pode fazer isso? Nos ajudando, compartilhando. Tá bom? Então eu te peço para me ajudar. E olha só, no nosso próximo podcast de sexta-feira, nós iremos então refletir sobre a gula, e o pecado da gula. Nós iremos falar sobre este pecado capital. Então eu já te convido para estar ouvindo nosso podcast sexta-feira, para então estarmos dando continuidade, tá bom? E depois aí do pecado da gula, tem mais um para fecharmos o nosso ciclo dos 7 pecados capitais. E aí iremos falar sobre as virtudes, tá bom? Conto com você para ajudar nessa caminhada de evangelização. E é claro, já te peço para baixar o nosso aplicativo lá na Play Store, do seu aparelho celular, Paróquia Vitórias e Antônio, e ouvir o nosso programa amanhã com a Pascom. É de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, tá bom? Programa de evangelização com música boa, liturgia diária. Tem a formação Eu Amo a Minha Igreja, muito rica também, para te ajudar cada vez mais na sua caminhada. Conto com vocês amanhã. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.